Olá a todos e todas, meu nome é Lucimar Rosa Dias, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, eu sou uma mulher negra, estou de cabelos presos, usando brincos com búzio no meio e um colar de contas todo colorido, uma blusa preta, e eu vim conversar um pouquinho, né, com vocês sobre a minha experiência como professora da disciplina de estágio supervisionado. Essa discussão da maternidade, ela não aparece na minha história de profissional como pesquisadora, ao contrário, como docente, e eu fui levada a participar de discussões do campo da pesquisa em maternidade a partir de um projeto da professora, de uma colega, a professora Célia Ratusniak, o projeto chama-se Põe na Roda, e as discussões que o projeto foi trazendo para o campo da pesquisa e da política educacional, trouxe também relação alunas-mães. Então, participando desse projeto e também vivenciando essa experiência como professora do estágio, é que eu me encontro nessa discussão da maternidade, e para mim foi muito importante, porque eu fui uma pesquisadora mãe com filho pequeno, e vivenciei muitas experiências dos desafios que é ter filho e é pesquisar, é estar na universidade. E também aí como professora, eu tinha uma camada muito grande, né, de sensibilidade, mas não é o meu campo de pesquisa. Eu pesquiso relações raciais, infância, mulheres negras e educação, mas fui levada, né, pelas discussões e pelas reflexões a esse tema, e eu acho muitíssimo importante esse seminário e poder participar dessas discussões, fazer reflexões coletivas, para, de fato, contribuir para que esse tema seja cada vez mais presente nas atividades de docência e de pesquisa das universidades. A universidade que eu trabalho, a Universidade Federal do Paraná, ela é conhecida, né, por ser uma universidade centenária, e o curso que eu trabalho é o curso de pedagogia, que existe nessa universidade desde 1938, com cerca de 90% do seu público sendo mulheres. E, apesar de tudo isso, né, desse contexto, da sua antiguidade, não há nenhuma política institucionalizada até este momento que dê respaldo às alunas mães. E o que eu considero bastante importante para a gente fazer essa reflexão é que o estágio, porque é uma disciplina diferenciada, não é só na minha universidade, em todas as universidades, o estágio ele é regulamentado por uma normativa própria, nacional, que não faz nenhuma menção à questão da maternidade, e nas universidades, de modo geral, elas não permitem nenhuma falta nesse estágio. São 400 horas por normativa nacional, que devem ser cumpridas integralmente, ou seja, 100% de frequência na escola. Isso, para todas as pessoas, é um adicional complexo, né, porque a vida é intensa, coisas acontecem, mas não é permitido que não se tenha aquele percentual que em algumas universidades, nas disciplinas comuns, você pode ter 25% de faltas, né, 75% de presença. No estágio isso não acontece, você tem que ter 100% de frequência. No meu caso, eu acompanho 120 horas dessas 400 horas na minha universidade, porque o estágio é dividido em algumas etapas, e uma delas é o estágio em coordenação pedagógica, que aqui nós chamamos de pedagogo, professor pedagogo, aquele que exerce, né, a função de mediação do trabalho pedagógico, e eu sou responsável por 120 horas anualmente. E não não são poucas horas, né? É muito tempo de trabalho para as estudantes. Bem, eu trago aqui, então, para a gente refletir sobre a complexidade do que é isso, ao pensarmos na maternidade, 4 histórias e uma mesma lacuna, né, uma mesma ausência de política pública, de política educacional institucionalizada.
Então, o primeiro caso que eu conto, eu usei pseudônimos, né, para tratar dos casos, porque as mulheres, não, nós não estamos nomeando aqui as mulheres que participaram desse relato de experiência. Então, eu quero trazer para reflexão se nós não precisamos, eu acho que nós precisamos, né, colocar em pauta o tema do estágio também, quando formos pensar nessas discussões específicas que merecem a maternidade. Então, os 4 casos dizem respeito a estudantes que estavam fazendo o estágio comigo e, ao vivenciarem nessa experiência de maternidade, elas são impactadas pela ausência de qualquer normativa que as ampare. Então, elas recorriam a gente, a nós como professoras, e essas professoras acolhiam ou não as suas demandas em relação a serem, né, mães durante esse processo de formação pedagógica. E todas as vezes, claro que elas recorreram, no meu caso, foram 3 situações concretas de alunas que se tornaram mães nesse processo e que eu desenvolvi estratégias com elas de acolhimento para que elas conseguissem terminar o seu curso, o seu estágio, né, finalizando a disciplina de forma exitosa. Porém, essas atividades, essas alternativas, estratégias que eu criei, elas nunca eram alternativas sustentadas por uma normativa. E ficou para as estudantes, né, uma questão que elas interpretaram isso como algo pessoalizado e também não como um direito, mas como um acolhimento que uma professora fez. Isso é muito sério, porque trata-se de direito que a gente precisa garantir a essas alunas mães. Então, isso é o que eu trago de reflexão, né? Nós precisamos desenvolver uma cultura, inclusive no estágio supervisionado, de garantia que as estudantes possam fazê-lo, à medida em que forem, né, nesse momento que estão fazendo a disciplina, forem vivenciar a experiência de maternidade, elas tenham um amparo jurídico normativo para serem amparadas. Então, existe hoje na Universidade Federal um GT, Maternidade da UFPR, que já está desenvolvendo ações muito importantes para a garantia da permanência de estudantes, criando espaços em que as crianças serão muito bem-vindas. A gente quer criar essa cultura na universidade de crianças, né, são bem-vindas nesses espaços. Esse GT é composto por estudantes e por professoras técnicas e produziu uma proposta de resolução para que essa resolução ampare a presença de alunas mães, garantindo para elas diferentes direitos em relação à permanência e conclusão de seus cursos. E eu trago essa reflexão aqui para que essas propostas que nós vamos construir, elas não ignorem, né, a ideia do estágio supervisionado e as suas especificidades, porque com essa forma normatizada do estágio, rígida, de frequência, de desempenho, ela não acolhe as alunas mães e eu creio que seja uma questão muito importante, não pode ficar apenas numa perspectiva de professoras mediadoras que são sensíveis ao tema, mas deve estar na perspectiva de qualquer profissional, qualquer professora, professor que ministre essa disciplina. Como eu falei, nós estamos, né, com algumas ações que estão sendo desenvolvidas na universidade, isso é muito importante, porque reconhecer a maternidade como um direito acadêmico é fortalecer a presença
dessas mulheres e garantir a elas um espaço realmente confortável para que elas terminem suas atividades acadêmicas. É isso.